Muito bem, nessa gravação vou fazer uma coisa bem legal. Depois do filme de Quem Somos Nós, né, para ter uma autoanálise do processo, hoje eu vou falar um pouquinho de quem sou eu, para que vocês tenham um pouco mais de intimidade com a pessoa e como é que foi desenvolvendo todo esse raciocínio meu através dos tempos, né? Eu, como gosto de pensar sempre tudo pelo princípio da história, esse princípio eu fui buscar pensando em gravar para vocês nos meus 15 anos de idade, quando a minha filosofia ficou mais ou menos definida sobre aquilo que eu adotaria para a minha vida. Na época dos anos 70 era tudo muito rico em processos místicos, esotéricos, nós estávamos com a parte hippie, muita influência das religiões hinduístas, tanto é que os Beatles trouxeram a cimitarra num próprio clipe dele, tinha os livros do Lobsang Rampa, que ensinava você a sair do corpo, tinha a Shirley MacLaine, que foi no Peru fazer toda aquela viagem astral dela, etc, etc. E dentro disso eu escolhi uma filosofia que era baseada no chamado vitalismo. Depois a gente fala melhor sobre isso, tá? Muito bem. Então, passou os anos 70, você vai para a escola, vai fazer o cursinho, vai fazer uma série de coisas. Entrei na escola, fiz uma escola de medicina e todo mundo dizendo para mim, quando você terminar a sua escola de medicina, certeza, você já vai estar materialista. Eu achava interessante porque não me via assim, mas tudo bem, se todo mundo diz que é, vamos ver como é que fica, né? E no final não foi nada disso, não. Pelo contrário, eu já tinha mais ou menos alguma coisa marcada para ser. Eu segui um professor meu, que era professor de gastro, fazia muito bem endoscopias, naquela época, nascendo a endoscopia, que o pessoal lá de Marília tinha uma escola muito boa de endoscopia, e estava pronto já para seguir a parte de gastro. Quando um amigo meu me apresentou um livro de homeopatia. Daí eu falei, mas homeopatia, o que é isso? É uma nova moda? É alguma coisa? E comecei a ler o livro. Quando eu li o livro, o conceito dessa medicina também tinha um conceito vitalista nos seus princípios. Falei, caramba, seria muito legal se eu conseguisse associar minha filosofia de vida com minha profissão. E fui fazer homeopatia, tá? E comecei a estudar, fazer. Trabalhei num pronto-socorro de homeopatia em São Paulo, que era um sufoco. Né? Chegava a cara lá com crise hipertensiva, você tinha que tirar com um remédio homeopático. Né? E o paciente já chegava lá e você dizia, caramba, eu acabei de sair da alopatia, não sei quase nada sobre isso, será que isso vai dar certo? E realmente, os casos, na grande maioria, como em todo lugar, era resolvido. Tá? Algumas coisas não, como em todo lugar, também não. Né? Então eu vi que aquele remédio era um remédio que realmente não era como as pessoas diziam, demora tanto, etc. Então, para mim, isso aí foi muito bom. Bom por quê? Porque a credibilidade da homeopatia, para mim, foi excelente. Aí eu realmente estudei a fundo a homeopatia, ao ponto de descobrir uma coisa que os homeopatas, na época, brigavam muito para saber quais eram os mais altos fins da existência de um ser. Isso estava explícito pelo próprio codificador da homeopatia, Samuel Hahnemann, que ele escrevia no prefácio da primeira edição. Se eu não soubesse para que fim vim aqui ao mundo, que de melhorar tanto quanto o possível e melhorar tudo que esteja ao meu lado e que eu tenho poder de torná-lo melhor, seria muito inocente da minha parte revelar para o mundo alguma coisa que só eu possuo, etc, etc, etc. Depois de descoberto isso, então eu comecei a gostar muito da homeopatia, porque eu já tinha intimidade, já tinha descoberto uma coisa que as pessoas ainda não tinham visto. Então isso anima bastante a gente, aquele espírito jovem, sempre pensando bem para o futuro. E aí eu descobri mais uma coisa, que o livro-texto que a gente estudava, no meu conceito, estava errado. Era a tradução de um livro inglês. Mas eu me achei muito atrevido a corrigir um livro-texto que tanta gente estudava e nunca ninguém tinha notado nada. Liguei para o meu professor em Ribeirão Preto, que é onde me formei em homeopatia, e ao final de aula lá, um bom tempo, dizendo para ele, professor, eu descobri uma coisa aqui que está bem enroscada, mas eu acho que eu não consigo sair disso. O que é? Eu descobri que o livro-texto está errado. Ele falou, olha, Nelson, nós acabamos de traduzir esse mesmo livro direto do alemão. E quando eu cheguei lá, todas as correções que eram feitas a lápis no livro-texto, todas batiam com a tradução alemã.
porque o inglês, como é muito reduzido em certos termos, todo mental e todo psíquico foi traduzido como espiritual, reduzindo completamente o entendimento do que era mental e psíquico. Caramba, aí eu peguei gosto mesmo, para valer, né? Então, aí eu me reestruturei para escrever a homeopatia. E comecei a fazer todos os relatos, e foi quando começaram a aparecer os primeiros computadores para você ter em casa. Eu comprei um PC e fui lá colocando todas as análises, tudo que eu fazia. E isso, mais ou menos, durante uns 10 anos, por aí, foi quando saiu meu primeiro livro, em 2002, A Psicodinâmica do Amor. E a psicodinâmica do amor é baseada simplesmente no entendimento lógico do psiquismo. Só, mais nada. Tá, o que é o psiquismo? O sistema inteligente. Tá, a inteligência pertence ao cérebro? Vou contar o caso, já contei o caso do velhinho que teve aqui, né? Era um católico, e ele disse que eu era esquisito porque eu tinha tirado a inteligência do cérebro. Eu falei, como assim esquisito? Tá, o senhor concorda comigo? Ele disse, não, eu não. Eu falei, como não concorda? Quando o senhor morrer, o senhor pretende ir para onde? Ele era uma pessoa boa. Ele disse, eu pretendo ir para o céu. Mas como o senhor vai reconhecer que lá é o céu? Ele disse, vai ter nuvens, vai ter anjo, vai ter clima ameno, vai ter uma série de pessoas boas. Ah, tá bom, então o senhor fez uma análise. Sim, em síntese, o senhor chegou à conclusão de que era o paraíso. Sim, o senhor usou uma parte inteligente, ou seja, o senhor usou potencialmente o seu psiquismo. Ele disse, com certeza sim. E o seu cérebro? O senhor vai deixar no caixão ou vai levar junto? Ele falou, o senhor é fogo, né? Eu falei, fogo, o senhor que concorda comigo e de repente está discordando de mim. Então o psiquismo, dentro da psicodinâmica, vai ser isso daí. A capacidade que você tem de se desligar do mundo animal e fazer suas aspirações para o mundo inteligente. Tanto é que me custou caro esse livro em termos de tempo, em termos de pensamento, em termos de discussão comigo mesmo. Você para de escrever porque acha que está errado, depois você lê uma série de artigos, aí você vê que está certo, continua o livro, modifica alguma coisa, modifica uma palavra, tenta estruturar as mesmas expressões para fazer um raciocínio coerente. E falei para minha mulher, não escrevo mais. Ela disse, graças a Deus. As meninas do consultório disseram, graças a Deus, né, doutor? Chega agora, né? Conclusão, infelizmente não foi isso, que para explicar para uma paciente uma vez como que era a briga da inteligência versus o cérebro, eu criei um mapa e desse mapa saiu o segundo livro em 2006, O Evolucionismo Quântico, legando a nossa evolução a um processo dinâmico e não a um processo material genético. Mas isso é um assunto para outra oportunidade. Então, nesses 40 anos de formado, que eu fiz no ano passado, com 38 anos de consultório aqui em Jaú, chegando a próximo de 20 mil pacientes, boa parte deles passando pelo sistema da psicodinâmica, né? Então, eu vi que essa psicodinâmica encaixa a todos. Todos quem? Desde o mais erudito até o menos erudito. Desde o indivíduo mais exigente até o menos exigente. Por quê? Porque cada um vai usar a sua inteligência da forma que quiser. Simplesmente isso. Tá? Então, tudo vai girar em termos do autoconhecimento. Você se autoconhecer na sua parte física, se você tem problemas de estômago, de fígado, de intestino, de cérebro, seja lá o que for, na sua parte mental, o que a vida trouxe para você de traumas a nível mental, raiva, mágoa, angústia, irritabilidade, decepção, convivência de amor, harmonia, seja lá o que for, e do sistema inteligente, que é a livre razão, onde tudo é análise e síntese, tá? Então, muito bem, filho, tendo essa situação, foi assim que eu fiz, tudo no processo de tentativa e erro. Ninguém nasce sabendo. Com certeza absoluta, não. O esforço disso me custou muito. Eu passei até uma vez que foram 15 dias para eu responder a principal pergunta da psicodinâmica, quem pensa, cérebro e espírito, dormindo 4 horas por noite durante 15 dias consecutivos. Na última hora, quando eu ia desistir, eu falei, não, eu vou tentar mais essa 1 hora que me falta. E foi aí que, num livro de um professor meu, eu matei a charada. Então, nunca imagine que a inteligência é um dom
dado só para certas pessoas, as quais vão aproveitar e escravizar o resto. Não é assim que funciona. Primeiro, você depende de uma coisa que eu sempre me orgulhei, do meu esforço, dentro da minha modéstia, para não fugir à psicodinâmica. E também o processo de ser persistente, não ter preconceitos. Então, sempre fazendo tudo aquilo que lhe dá, não tendo preconceito de ler qualquer tipo de coisa, desde almanaque, história de Cinderela, livros de física quântica. Não tenho medo. Eu li mais de 6 livros de física quântica. Entendi quanto por cento de cada um? 15, 20% de cada livro. Mas sei que isso foi o suficiente para pensar de maneira quântica no processo evolutivo. Então a vida, para mim, para você, para todos nós, ela é muito semelhante. Então não existe indivíduos privilegiados, existe o privilégio de você correr atrás das suas coisas. E o resultado disso? Não importa. Importa você livrar sua consciência de culpa por aquilo que você deixou de fazer. Ok? É isso que eu tinha para dizer de quem mais ou menos sou eu dentro da psicodinâmica. Obrigado pela atenção.